Esse é mais um vídeo do canal Né e mais uma paródia, dessa vez com a música Meu Erro dos Paralamas do Sucesso. A gente vai abordar alguns conceitos importantes e fazer umas problematizações sobre o ensino de história e como a gente aborda o passado. Vou te ensinar como o passado usar, pensar diferente, relativizar a cultura e a história dos povos, entender conceitos etnocêntricos não pode acontecer. As civilizações estão em todos os lugares. É um erro dizer que o centro de tudo é europeu. Se você pensa assim, não entendeu. Explico novamente, abra sua mente. Na América os maias surgiram e prosperaram. Astecas e incas, impérios formaram. Escrita, matemática, astrologia, agricultura, tantos conhecimentos em suas estruturas. Cidades grandiosas, hierarquia social. Então não vá me dizer que somente o europeu que é o tal. Todos têm sua lógica cultural. Tenha isso pra vida, não se esqueça jamais. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar se gostou da paródia e dar um like para ajudar os nossos vídeos. Bom, pessoal, para começar a nossa conversa, a gente precisa tentar entender todo o primeiro trecho da paródia. E eu falei antes que eu abordo alguns conceitos importantes que a gente recorrentemente usa para explicar algum conteúdo de história. Esses conceitos são o de etnocentrismo, eurocentrismo e civilização. Primeiro, a gente precisa entender que o ensino de história, tradicionalmente, ele é ensinado de uma forma enviesada sob um ponto de vista eurocêntrico. Ou seja, a gente coloca a Europa como um padrão a ser seguido, como uma cultura a qual nós devemos seguir e chegar até ela como algo que seria melhor que todas as outras culturas. Portanto, esse é o viés eurocêntrico. O viés eurocêntrico é um tipo de etnocentrismo, ou seja, coloca uma cultura, um povo, os europeus, no centro das discussões. E a gente narra o passado, a gente narra a história sob esse aspecto, sob esse viés. Portanto, o conceito de civilização, ele sendo abordado de uma forma eurocêntrica, entende que outras organizações não eram civilizadas ou eram menos civilizadas do que os europeus. Entende, portanto, que aquilo que foi desenvolvido por outras culturas, por outros povos, é pior ou não existiram. Então, se a gente pegar alguns exemplos da história da humanidade, a gente teria somente os europeus como uma civilização que constituísse algo de bom e que construiu a nossa humanidade. Mas isso não é verdade. Isso tudo é um processo de invisibilidade de algumas culturas em função de uma outra cultura. Isso quer dizer que, quando eu falo que a gente precisa relativizar para fazer uso do passado, nós precisamos entender que civilização não é somente uma, não existe uma única civilização, mas existem vários tipos de civilização.
cada uma com a sua complexidade, cada uma com a sua lógica cultural. E aí que a gente pode abordar 3 civilizações importantíssimas aqui da América: a civilização maia, asteca e a inca. A civilização maia, ela tem tanta complexidade quanto qualquer outra sociedade que se desenvolveu na Europa, tanto a asteca e também a inca. Os astecas e os incas, por exemplo, formaram impérios, ou seja, dominaram outros povos que estavam ali naquela região. Os astecas na região do México, majoritariamente, e os incas na região da Cordilheira dos Andes, da América do Sul. Isso, portanto, quer dizer que os incas e os astecas eles tinham uma rede de dominação sobre outros povos. E isso feito de uma forma complexa. Tinham exércitos, tinham as suas próprias religiões, tinham a sua estrutura hierárquica da sociedade, construíram grandes cidades, construíram e desenvolveram tecnologias e técnicas para a agricultura, para o desenvolvimento econômico e para o trabalho, enfim, uma afinidade de coisas. Fizeram observações dos astros, desenvolveram matemática. Algumas sociedades que estavam aqui na América, não só os astecas, incas e maias, desenvolveram escrita, embora outras não. Isso não quer dizer que elas eram menos civilizadas ou que não desenvolveram aspectos tão complexos como as civilizações que tinham escrita. Portanto, a gente precisa relativizar o conceito de civilização e entender que não existe um padrão a ser seguido. Essas civilizações, astecas, maias e incas, elas merecem um vídeo para cada uma delas. E a gente precisa estudar a fundo para desmistificar e compreendê-las melhor, para que o nosso pensamento e a nossa forma eurocêntrica de narrar a história seja menos enviesada. Quando, por exemplo, nós falamos que essas sociedades são pré-colombianas, mesmo que a gente fale delas de forma bem aprofundada, nós ainda estamos utilizando esse detalhe de nomeá-las com referências e símbolos da Europa. Mesmo quando nós, por meio da temporalidade, localizamos essas civilizações, por exemplo, se eu falo, os maias construíram as suas cidades, suas primeiras cidades por volta do ano 500 a.C. Ora, eu estou usando uma referência de uma linha do tempo que tem o seu significado ligado à história da Europa. O cristianismo, apesar de não ter surgido no continente europeu, ele foi difundido por conta da colonização europeia nas Américas e em outras partes do mundo. Então, mesmo nesses detalhes, a gente precisa observar quais são as nossas referências. É claro que não é fácil desconstruir o pensamento eurocêntrico, porém a gente precisa ter, primeiro, entendimento de como nós ensinamos e aprendemos a história e como nós narramos o passado, e também precisamos ter disposições, atitudes e problematizar as nossas ações e falas a ponto de a gente conseguir construir algo diferente daquilo que é essa tradição da abordagem da história. Então, pessoal, vou pedir mais uma vez para vocês curtirem esse vídeo, se vocês gostaram, comentarem se gostou da paródia e da nossa explicação de hoje, e se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. Mais uma vez, é o Né Pensando Contigo.